Então, o que significa zero absoluto, né? É a menor temperatura que nós podemos ter na natureza. Não existe limite superior de temperatura, mas existe limite inferior de temperatura. Por exemplo, eu posso ir esfriando algo o máximo que der, eu vou esfriando, 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 até que chega um ponto que não esfria mais. Por que isso acontece? Existe um piso, existe uma barreira que eu não posso transpor, né? E essa barreira é chamada zero absoluto. A temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas. Então, seja no sólido, líquido ou gasoso, as partículas estão sempre em movimento. E quanto maior a temperatura, maior o movimento das partículas, né? E quanto menor a temperatura, menor o movimento das partículas. Elas vão se movendo cada vez mais lento, até que o Lord Kelvin, ele disse, olha, se eu pegar essas partículas e eu for diminuindo o movimento delas, diminuindo, até que elas parem. Né? Então, quando elas pararem, não posso mais baixar a temperatura mais do que a ausência de movimento. Né? Então, ele chegou a essa temperatura fazendo um gráfico lá, extrapolando, fazendo a projeção, em que essa temperatura seria menos 273,15 graus Celsius. Né? Na escala dele seria o zero absoluto. Né? Não existe temperatura negativa na escala Kelvin. A menor temperatura é o zero. Só que, com o advento da mecânica quântica, né, da física quântica, e o princípio da incerteza de Heisenberg, eu não posso saber de uma partícula, prótons, nêutrons, elétrons, as partículas quânticas ali, eu não posso saber ao mesmo tempo a posição dessa partícula e o momento, ou seja, a quantidade de movimento, ou massa vezes velocidade. Né? Então, ou seja, traduzindo para simplificar para a gente aqui, eu não posso saber a posição da partícula e a velocidade ao mesmo tempo. Né? Então, se uma partícula ficar parada, eu conseguiria saber a posição da partícula, que ela estava ali parada, e a velocidade que era zero ao mesmo tempo. Isso violaria o princípio da incerteza de Heisenberg. E não existe evidência experimental até hoje da violação desse princípio da física quântica, né, de Heisenberg, né, que é o princípio da incerteza. O zero absoluto corresponde ao menor estado de agitação das partículas. Né? Então, as partículas vão ficando cada vez mais lentas, vou diminuindo a temperatura, vou ficando mais lenta, cada vez mais lenta, até que chega a um estágio mínimo de agitação. Vou passar a pergunta para vocês agora. Vocês acreditam no inferno? Sim, outros não. Né? Então, qual é a temperatura do inferno? Será que o inferno é quente ou frio? Tinha um professor da Universidade de Oklahoma, né? Que ele fazia perguntas como essa, né? Por que o avião voa, né? Por que a lâmpada acende? Por que... Aí teve exame de prova final lá, ele fazia perguntas malucas como essa, né? E teve uma questão lá, né? Sobre o cara explicar, né, se o inferno era quente ou frio, né? Eu vou fazer uma simplificação aqui, que é um pouco mais complicado lá. O tratamento dele eu vou tentar simplificar. Né? Mas e aí, eu pergunto para vocês, o inferno é quente ou frio? Né? Então, simplificando aqui, né, ele deu o aluno lá respondeu, deu uma resposta lá muito inteligente, muito brilhante. Eu vou pegar essa resposta dele e fazer uma adaptação aqui para a gente aqui no ensino médio, né? E vou dar duas respostas diferentes. Né? Então, ele disse o seguinte, mais ou menos assim, se existem várias religiões no mundo, muitas dessas religiões dizem, né, quem não participa da minha religião está no inferno. E outra religião ali diz, ó, só quem está na minha religião vai para o céu, as outras religiões, quem está nas outras religiões está no inferno. E tem outra religião ali que diz, ó, a minha religião é a que salva, quem está fora da minha igreja vai para o inferno. É tipo, se existe um número muito grande de religiões desse tipo, e cada um que está fora de cada uma dessas religiões está no inferno, então quer dizer que todo mundo está no inferno, né? Então, se cada pessoa que surge aqui, o nascimento das pessoas, todo dia vai nascendo pessoas, e essas pessoas vão morrendo e entrando no inferno, o que, é que vocês acham? A temperatura do inferno vai aumentar ou vai diminuir? Adaptando aqui a resposta do rapaz, né? Considerando que o inferno não aumente seu volume, né? Você tem um volume estático. Quanto mais gente entrando numa sala, numa sala de aula aí, quanto mais alunos entrando,
A temperatura aumenta ou diminui? Então a temperatura aumenta, né? Porque tem a propagação de calor por radiação, né? A gente vai irradiando e aumentando a temperatura ambiente, né? Então, se cada pessoa que morre vai indo para o inferno é como se fosse cada pessoa entrando na sala. Quanto mais gente entrando na sala, vai aumentando a temperatura. Então, o inferno seria quente. Agora, se você colocar por outra perspectiva, se o inferno estava cheio de gente, né? Todos que morreram antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, estava todo mundo no inferno. Então o inferno estava extremamente quente ali, porque tinha muitas pessoas lá dentro. Só que com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi retirando as pessoas de dentro do inferno, né? E o cristianismo foi crescendo pelo mundo, e aquelas pessoas que estavam destinadas a ir para o inferno começaram a se converter e a ter o seu destino no céu. Então, se Jesus resgatou essas almas lá do inferno que era quente, e Jesus começa a retirar pessoas de dentro dessa sala. Começa a retirar pessoas. Começa a retirar, vai retirando, né? E com a expansão do cristianismo, as pessoas que estavam destinadas ao inferno começam a sair de lá, né? E fora os que ele resgatou do Antigo Testamento, né? Então a temperatura do inferno, que era quente, começa a diminuir e o inferno começa a ficar frio. Né? Então nós temos duas possibilidades aí para temperatura do inferno. Se a gente lê. Cadê? Pronto, chega. Se a gente lê aqui esta coleção aqui, ó. Eita, Luiz. A Divina Comédia de Dante. Que são 3 livros, são 3 reinos espirituais. O inferno, o purgatório e o paraíso. É a maior obra literária já escrita por um ser humano individual, né? Tirando, a gente tira os livros sagrados, né? A Bíblia, Pentateuco, Tanakh, né? Evangelhos, Alcorão, qualquer livro aí que seja sagrado. A maior obra já escrita por um indivíduo foi a Divina Comédia de Dante. É o maior poeta de todos os tempos. Então, o que é que ele diz? O inferno, aqui, ele tem diversos círculos. O inferno ele tem diversos círculos aqui. E à medida que o pecado da pessoa vai aumentando, vai se tornando um pecado cada vez mais grave, você vai para um círculo inferior do inferno. Um círculo pior, um círculo mais maligno, com penas muito piores. Então, nos primeiros círculos ali, tem os pecados da carne, né? Luxúria, não sei o que lá, gula. Então, pecados relacionados a nossa semelhança com os animais, né? Pecados idiotas, né? O cara é um fornicador, né? O cara é um adúltero, né? Sei lá, vários tipos de pecados relacionados a isso. O glutão, o beberrão. Depois, esse cara é um idiota, né? Ele não merece uma pena tão grande no inferno, né? Ele só é burro. Então, um pecado idiota, esse tipo de pecado é aquele que leva mais gente para o inferno, né? E o inferno é mais ou menos um funil aqui, ó, o inferno de Dante. Opa, peraí. É mais ou menos um funil. Então, muita gente aqui nos primeiros círculos, né? Os idiotas ficam aqui nos primeiros círculos. Quanto maior o grau de pecado, né? Vai se afunilando e você vai afundando cada vez mais fundo, até chegar ao último grau do inferno, o último círculo, o 9º círculo, que é onde está Lúcifer ali, com 3 cabeças, devorando as cabeças dos grandes traidores da história, né? Judas, Brutus e outro Judas que traiu Jesus, Brutus que traiu Júlio César e outro cara lá que eu esqueci o nome, que também traiu Júlio César. A gente não comete pecados muito graves, a gente comete pecados idiotas normalmente, né? Mentir, xingar alguém, desejar a mulher do próximo, qualquer outro tipo de pecado idiota, né? Pecado simples. Eu sou um grande pecador. Tu é nada, pai. Tu é pecador cor de tu é um bosta. Tu não consegue nem cometer um pecado grave, né? Lembro até de uma história, né? Que quando eu era evangélico, um pastor da minha igreja me contou, né?
que tinha um obreiro da igreja que disse, doido por uma mulher, né? Ele era casado e doido por outra mulher, uma novinha passou ali, disse, ô, rapaz, se o diabo jogasse essa mulher no meu colo, se o diabo botasse essa mulher no meu caminho, eu digo, pô, o cabo não consegue nem cometer um adultério porque a sua estrutura física não permite, o cara é tão feio, né? Que não consegue cometer o pecado que ele quer. Então, esse tipo de pecado carnal, pecado de luxúria, são pecados idiotas. Não, são os pecados que mais mandam pessoas para o inferno, porque por conta de a maioria das pessoas ser idiotas, serem carnais, né? Então, existem pecados mais graves, por exemplo, como heresia. Então, são poucas pessoas que são hereges. Requer um grau de inteligência, né? Heresiarca, que é um cara que constrói toda uma heresia e manipula uma série de pessoas. Então vai para um ciclo de com pouca gente. Então vai afunilando lá. A pena é maior, o castigo é maior, né? Mas é pouca gente que tem lá, pouca gente tem essa capacidade. Assassinar alguém, quem de nós já cometeu esse pecado? É pouca gente, é o pecado mais grave, né? Genocídio, né? Os grandes genocidas da história lá, tem um rapaz do bigodinho, tem outros, Stalin, Mao Tse Tung, que mataram milhões de pessoas, né? Quantas pessoas desse tipo você conhece? Eu não conheço nenhuma, pessoalmente não conheço nenhuma, né? Um serial killer. Rapaz, que eu saiba, eu não conheço ninguém. Então, esses tipos de pecados são mais difíceis de você cometer. Você precisa de meios de ação, você comete na cabeça, mas você não comete em atos, né? Então, essas pessoas vão indo para um círculo mais profundo do inferno. E quando você chega no último círculo do inferno, apesar de ter chamas aqui na capa deste livro, né? Por incrível que pareça, o último círculo do inferno de Dante é gelado. Lá tem muito gelo. Lá onde está Lúcifer. Então, por que o inferno de Dante é gelado, cara? O inferno da Bíblia, né? O inferno lá do Antigo Testamento, Novo Testamento, é um inferno quente, né? Tem um lago de fogo, enxofre, né? Haverá pranto, ranger de dentes, né? Mas por que o inferno de Dante é gelado e o inferno dos hebreus, né, é quente, né? Então, Dante era europeu. Então, na Europa, país de clima frio, temperado, o frio é terrível. Quando chega o inverno, então, o inferno dá a ideia de coisa ruim. Então, quando chega o inverno, né, você já vê que o inverno vai destruir as plantações, destruir as árvores, né, destruir a vegetação, é fome, vai morrer muitos animais, né, e frio é sinal de tempo extremamente ruim, né? E já no Oriente Médio ali, né, aquela região de clima desértico, né, as pessoas sofriam muito com o calor. Não tinha chamado Geena, o Vale de Inon, se eu não me engano, estou citando de cabeça aqui, né, que era um lugar que é a palavra que está relacionada ao inferno, né, lugar de castigo, né, lago de fogo, né, era esse local onde se sacrificavam crianças, né, então foi um lugar amaldiçoado. Então, acho que era o sul de Jerusalém, se eu não me engano, não lembro, né, em que as pessoas usaram este local, né, este local Geena, né, como um aterro sanitário, onde jogavam lixo, né, e tocavam fogo ali, né, jogavam cadáveres de animais, né, tocavam fogo. Então, esse local, até pena de morte também jogavam, pessoas que eram condenadas à morte, jogavam ali naquele local para serem queimados também, né, queimado o cadáver. Então, era um local impuro, onde se queimava lixo, se queimava cadáver de animais, carniças, e cadáver de pessoas impuras, né, que não mereciam ser enterrados, ter um enterro, um rito fúnebre de acordo com sua religião, né. Então, era um lugar onde os ímpios eram jogados, era um lugar de tormenta, um lugar de desonra, né, um lugar imundo. Eu lembro quando eu era criança, meu pai era
caçambeiro, trabalhava no DR, ainda trabalha, né? Para o estado do Piauí, né? E às vezes ele fazia um bico de várias coisas, né? Motorista, operador de patrol, etc. E teve uma vez que ele fez um bico de motorista de caminhão de lixo, né? Então, foi um bico de caminhão de lixo, né? E uma vez ele me levou para o aterro sanitário, né? Eu gostava de sair com ele. E eu vi lá um buraco nesse aterro sanitário, um buraco bem grande, onde eram queimados os lixos, né? Eu fiquei, poxa, buraco grande e sem nenhuma proteção. Eu digo, eu na beira daquele buraco e o lixo queimando lá. Eu digo, rapaz, se eu cair aqui, eu não escapo, não. Se eu cair aqui dentro de um local desse sem proteção nenhuma, eu fiquei apavorado de cair ali dentro. Né? Aí, depois, quando eu fui estudar o que era o Gehenna, né? Que era esse local terrível, símbolo do inferno, essa lembrança que eu tive lá na infância, que meu pai me levou, né? E de forma inocente, para um local daquele, né? Ia me ser muito rica, para eu ter uma ideia do que é que os judeus, o povo hebreu, tinha da ideia do que era inferno. E os primeiros cristãos tinham da ideia do que era inferno. Então, beleza. Mas voltando ao inferno de Dante, né? Então, no inferno de Dante, o último círculo do inferno, o fundo do inferno, é gelado. Por quê? E qual é a relação disso com o que a gente estava falando, zero absoluto? O que acontece quando a gente diminui a temperatura, pessoal? Quando a gente vai diminuir a temperatura, o que acontece com o movimento das partículas? Vai diminuindo, até chegar a um estágio mínimo de movimento, né? Ao estágio de agitação mínima. Então, isso é o zero absoluto. Movimento significa ação, capacidade de agir. Né? Então, quando eu perco o movimento, eu perco minha capacidade de agir. O único movimento que eu tenho ali. E trazendo para a psicologia do Viktor Frankl, né? Quem já ouviu falar nesse livro aqui, Em Busca de Sentido. Quem já sofreu de depressão, quem conhece alguém que sofreu de depressão, eu indico esse livro aqui, o melhor livro de psicologia de todos os tempos. Esse é o maior psicólogo de todos os tempos. Né? Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. Foi um psicólogo que viveu nos campos de concentração. Né? Ele criou uma psicoterapia chamada logoterapia, né? Que é a terapia do sentido da vida. O homem em busca de sentido. Né? O nome do livro é Em Busca de Sentido. Então, ele percebeu que o seguinte, quem geralmente sobrevivia nos campos de concentração nazistas era quem tinha um sentido na vida. Né? Ou quem tinha uma obra para escrever, geralmente era um poeta, que tinha uma obra na cabeça, ele queria publicar essa obra, ou um cientista, um filósofo que tinha uma obra científica ou filosófica, que ele disse, eu tenho que sobreviver isso aqui, porque eu tenho que publicar isso aqui. O próprio Viktor Frankl, ele fez experiências lá com a sua logoterapia, né? Com as pessoas e aprendeu muito nos campos de concentração. Ele disse, eu tenho que sobreviver, né? Porque eu tenho que mostrar essa teoria para o mundo, né? Essa teoria psicológica, que vai ajudar muita gente. E ele conta um caso de um sujeito, né, que quando ele entrou no campo de concentração, ele tinha uma filha que estava grávida. Ele disse, eu tenho que sair daqui porque eu tenho que sobreviver para ver o meu neto que vai nascer. Então ele tinha um sentido na vida. Então é uma perspectiva de futuro. Sentido é como se fosse um alvo, né? Então quem tinha sentido na vida geralmente sobrevivia. E quem não tinha sentido morria. Quem não tinha algo por que sobreviver, geralmente morria. Aí o que acontece? Ele percebeu que geralmente, antes das pessoas morrerem no campo de concentração, elas adquiriam um determinado comportamento que ele descreveu e nomeou de comportamento desistente. Então as pessoas começavam a desistir de viver. Né? Então elas ficavam inertes, parados ali, só esperando a hora da morte. Então a depressão, ou a perda do sentido da vida, é justamente o inferno de Dante, é o fundo do inferno. Né? É quando você está no frio gelado, ou seja, é o zero absoluto. Né? A quase ausência de movimento.
de ação. Então, é o estágio em que você se acha mais inerme, parado. Então, ele percebeu que essas pessoas começavam a ficar paradas, né? E os caras chegavam lá e sacudiam o cara. Bora, cara, levanta, pelo amor de Deus, os nazistas vão aqui, vão matar você. Bora, acorda, levanta, levanta. Os caras chutavam o cara, tentavam levantar para ajudar para o cara não ser morto, e o cara ficava lá parado, só esperando a hora da morte. Então isso é o inferno de Dante, isso é o zero absoluto, pô. Isso é o zero absoluto psicológico. Isso é o frio, o gelo do inferno. Então, a obra de Dante, cara, tem um sentido psicológico fantástico, né? Porque o fundo do inferno de Dante é gelado. Primeira vez que eu li, não entendi. Depois eu fui relacionar quando com o zero absoluto, né, a teoria do zero absoluto, da termodinâmica. E quando eu li Em Busca de Sentido, eu digo, poxa, o Dante já estava descrevendo o inferno psicológico na alma das pessoas, né? E uma coisa importante, né, que ele disse que quando o cara estava lá no comportamento desistente, já tinha desistido de viver, ele ficava parado, quieto, sem fazer nada, sem movimento. Só que a gente percebe que não existe ausência de movimento no zero absoluto, existe um movimento mínimo. E da mesma forma existia um movimento mínimo na alma das pessoas aqui nos campos de concentração. Elas começavam a buscar o máximo de prazer que elas podiam. Ou seja, nos campos de concentração, a moeda corrente, ali era proibido você ter dinheiro, né? Então a moeda corrente eram os cigarros. Então você trocava cigarro por alimento, né? Por alguma coisa. Então existia comércio, o comércio nunca deixava de existir. Então a moeda era os cigarros. Só que quando o cara desistia de viver, ele queria o último prazer. O último prazer dele era o quê? Era pegar aquele cigarro e fumar. Então as pessoas começavam a fumar o próprio cigarro. É a mesma coisa. Eu começo a fumar o meu próprio dinheiro para ter o último momento de prazer. E depois disso as pessoas morriam. Então, quando você está em depressão, quando você está no inferno psicológico, ou no zero absoluto existencial, né, sem sentido na vida, então você começa a buscar uma maior forma de prazer. Então isso é perigoso, né? Buscar prazer. Então por isso que as pessoas mergulham em drogas, né? Na bebida. Você vê uma pessoa que é alcoólatra, cara, é um escravo, a pessoa não tá só sobrevivendo, uma pessoa que usa crack ou usa qualquer tipo de droga, ou busca fornicação, orgias, luxúria desenfreada. Cara, essa pessoa ela está mergulhando no comportamento desistente. Dificilmente essa pessoa tem uma ação produtiva na vida, né? Ela só vai minguando, até que morre, né? Então, é o que o Aristóteles fala aqui no livro Ética a Nicômaco, né? Em que ele vai falar dos vícios e das virtudes, né? Aí você relembra lá o mito de Hércules, né? Hércules, na sua juventude, né? Ele se encontrou com duas moças, né? Arete e Edonê. Arete significa virtude, Edonê significa prazer. Né? Ele disse, eu te ofereço uma vida de virtude. Bom, uma vida de produção, uma vida virtuosa, uma vida honrada, uma vida... Você vai para o Olimpo, né? No final você vai para o Olimpo, vai ter a imortalidade, tanto da alma, quanto a imortalidade na memória das pessoas como grande herói. E a outra, não, eu te ofereço prazeres, muitos prazeres, riquezas, etc, etc. Mas, pô, qual é a honra que tem uma pessoa que vive nos prazeres? Nenhuma, né? E acaba morrendo. Então Aristóteles fala que a ética cristã foi muito alicerçada em Aristóteles, a Ética a Nicômaco, né? Esse livro é maravilhoso, quem puder ler, algum dia leia, é fantástico. Ele fala dos vícios, né? Ele diz, olha, quando você é livre para escolher, você tem uma liberdade para escolher a virtude ou o vício. Só que depois que você escolhe o vício, você não consegue mais sair, né? Você vira escravo, prisioneiro. Vício é aquilo que você... O vício é um mau hábito. É um hábito ruim que você adquire. Então você fica escravo daquilo, né? Então,
Eu lembro uma vez eu estava assistindo uma aula de um cara falando sobre empreendimento, né? E ele tinha uma grande rede de supermercado e ele disse que estava começando a desaparecer as coisas do supermercado dele, né? Aí ele disse, pô, vou vigiar aqui quem é que tá fazendo isso, né? Porque ele disse, ó, é muito fácil você descobrir quem é que tá roubando. Porque o roubo é um mal, é um vício, é um mau hábito. E quem tem um vício, tem um mau hábito, é escravo desse vício. Por isso que a Bíblia diz, né? Quem comete pecado é escravo do pecado. Se você tem um pecado habitual ou um vício, você virou escravo. Então ele só botava uma câmera escondida ali e começou a pegar, né? Porque a pessoa não conseguia escapar daquele vício. Ela tinha que fazer. É igual uma pessoa que usa droga, né? A pessoa que, pô, o cara tá tão escravo que ele não consegue fugir daquilo, né? Já virou vício. O Aristóteles fala. Ele usa alguns exemplos, né? Ele disse, ó, um exemplo é a doença, outro exemplo é a pedra, né? Uma doença, por exemplo, uma pessoa que é diabética, que sofre de obesidade, por exemplo, né? Ele disse, ó, essa doença poderia ser evitada, ou hipertensão, né? Essa doença poderia ser evitada, a diabetes, né? Se você tivesse uma boa dieta, fizesse exercício físico, etc, etc, etc. Só que a diabetes, depois que você vira diabético, meu amigo, aí para você ficar bom. Hoje em dia tem, né, do jejum intermitente, né, para curar isso aí, mas antigamente era mais difícil, né? O AIDS, né? Eu tenho uma vida de promiscuidade, né? Aí, pô, tem uma vida de promiscuidade, de orgia, luxúria, aí contraiu AIDS. Agora não tem mais volta, não. Você era livre para escolher não adquirir essa doença. Agora que você adquiriu, já era, né? Você virou escravo, já era. Não tem mais volta. Aí ele fala da doença, né? E fala a questão da pedra. Alguém atirou uma pedra, por exemplo, atirei uma pedra aqui no visor da televisão da casa, né? Atirei a pedra. Pá! Aí, pô, não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. Você poderia voltar atrás antes de você atirar a pedra. Mas depois que a pedra saiu da sua mão, né, e tá indo em direção à televisão, não tem mais volta. Vai quebrar o vidro, sua mãe vai ali bater, né? E você vai ter um prejuízo terrível, né, para sua família. Terrível não, mas para nós que somos pobres, né, é um prejuízo relevante na nossa, nas nossas finanças domésticas, né? Então, e da mesma forma é o vício, né? Você vira escravo do vício. Depois que você comete, não tem mais como voltar atrás. Tem, mas é muito difícil. Então, isso descrito pelo Viktor Frankl como comportamento desistente, né, que é você não ter capacidade de ação e estar preso aos seus vícios até definhar, chegando, em grande maioria das vezes, à morte, né? É o inferno de Dante, né, que é o gelo, a ausência de movimento ali, que a gente pode relacionar com o zero absoluto, o menor estágio de movimento aí da termodinâmica, da termologia, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Então, forte abraço a todos. Até a próxima. Cafézinho, cafézinho.